Olá pessoal, foram anos guardando todas essas citações. A maioria dos livros que eu li e eu traduzi para o português. Do Hartmann, por exemplo, que é a filosofia do inconsciente, eu demorei 1 mês para traduzi-lo. Mas é isso aí. Vamos lá para mais alguns pensamentos. O que pode crescer sem a chuva? O que pode arder por anos a fio? Pedras crescem sem chuva, mas somente o amor pode arder por anos a fio. Sabina Spielrein. Este autor, Miguel Nicoleles, é um dos poucos brasileiros que eu li para a minha pesquisa. Ele é um neurocientista muito eficiente no seu trabalho. No nosso universo não há nada que chegue aos pés da beleza, da elegância e da eloquência dos monumentos mentais erigidos pelo verdadeiro Criador de tudo, desde o começo dos tempos, a partir das suas infinitesimais tempestades eletromagnéticas neurais, para deixar um legado único que define, para o bem e para o mal, a essência do que é ser humano. O amor causa muito mais dor do que prazer nas pessoas que o sentem. A felicidade repousa inteiramente em uma ilusão. Esta condição é tanto menos realizável quanto a verdade e seu objeto são mais obscuros, descendo da região do inconsciente para a consciência. São envolvidos por uma escuridão profunda. A vontade energética, seja qual for a sua origem, aspira a posse do objeto amado. A realização de seus desejos depende do favor de circunstâncias externas e que a alegria da posse constatarão mais com dificuldade e obstáculos que a precederam. Não pode negar a realidade do gozo final obtido pela sua paixão satisfeita. Eduard von Hartmann. Este livro foi o que eu demorei 1 mês para traduzir, que se trata da filosofia do inconsciente. A paixão pelo poder é ainda mais fatal do que a busca pela honra. E assim diz Goethe, em Verdade e Poesia, por ocasião de Werther. Nada contribui mais para esse tédio, para esse desgosto com a vida, do que um segundo amor. O caráter da eternidade, do infinito que carrega e eleva o amor acima de todo o resto que desapareceu. O amor parece efêmero, como tudo que começa de novo. Aquele que reconheceu uma vez a felicidade de amar, depois, como antes da posse, é apenas uma ilusão. Quem sabe que no amor o sofrimento supera o prazer? Ele declarará que todo amor é mau, e sua consciência não lhe permitirá usar tal meio para atingir um fim que não reconhece o seu. A felicidade de amar está para ele morta e totalmente destruída. Ele vê toda a sua extensão, apenas o sofrimento. Talvez tal homem não escape completamente por isso da necessidade de amar, mas a razão se apegará a ela, conseguirá ao menos diminuir o amor que ele teria sentido no caso dado, se o tivesse. Foi um novato, e assim diminuirá o sofrimento e a desproporção de dor e prazer, que de outra forma teria sido sua parte. Ele estará ciente, ao mesmo tempo que se encontra, apesar de sua vontade consciente, novamente envolvido nos laços de uma paixão que deve causar tormento do que felicidade. E essa crença é, do ponto de vista do indivíduo, a sentença de morte do amor. Os casamentos felizes são, em geral, muito menos frequentes do que alguém seria tentado acreditar. Os mais raros são aqueles celebrados por amor.
mas a circunstância de personagens e pessoas se combinarem a um acaso ser feliz, a amizade pode suceder amor. Poucos casamentos veem a bem-aventurança do amor cedendo suave, imperceptivelmente às alegrias da amizade e escapando da amargura do desencanto. A humanidade não vive para ter um governo, mas ela cria um governo para poder viver, no sentido mais elevado da palavra. A filosofia busca a verdade a todo custo. Não precisa se preocupar se o que ela encontra agrada ao julgamento sentimental daqueles que ainda estão envolvidos na ilusão do instinto. A filosofia é dura, fria e insensível como a pedra. Ela vive apenas no éter do pensamento puro e busca o conhecimento frio do que é, das causas, das essências, das coisas. Se o homem não é forte para admitir com coragem as conclusões do pensamento, seu coração é contraído pela aflição, congela de horror, quebra de desespero ou derrete na consciência da dor universal. Os indivíduos menos sensíveis, aquele cujo sistema nervoso é menos impressionável, são mais felizes do que as naturezas mais sensíveis. Os indivíduos pertencentes às classes mais baixas e os povos mais próximos da natureza e mais grosseiros também são mais felizes do que os homens das classes cultas e ricas entre os povos civilizados. O desprezo pelo mundo e pela vida é a maneira mais fácil de alcançar o desapego absoluto de si mesmo. O pessimismo contribui da mesma forma para o distanciamento infinitamente difícil de si mesmo, por isso que tem um valor moral incomparável. Finalmente conquistamos completamente o egoísmo e conquistamos a consciência que ele forma apenas um elemento no processo universal, onde também tem seu lado necessário e seu lugar até certo ponto legítimo. Duvidar do poder universal de tal motivo, porque ele aparecerá pela primeira vez de uma forma mais ou menos abstrata, é esquecer que a história e todas as ideias que produziram o mundo, depois de produzida na cabeça do indivíduo, apesar da forma abstrata, eles acabam penetrando profundamente no coração das massas, e por exercer sobre sua vontade uma ação tão profunda, quase engendra o fanatismo. Além disso, a ideia se apresenta desde o nascimento como um sentimento. É sem dúvida a compaixão que o pessimista sente por si mesmo e por tudo que vive a sua aspiração, a paz do nada. O cristianismo, sem dúvida, não reconhece em nós um direito estrito à felicidade, mas pede-nos que renunciemos apenas para exaltar o preço infinito, gratuito, que a graça divina nos dá ao conceder-nos a felicidade de outra vida. E o indivíduo, no cristianismo, não renuncia ao seu direito reivindicado, apenas porque se sente seguro de uma bela compensação, mas troca pelos favores da graça divina. O cristianismo católico é nada menos que o judaísmo fechado a todas as mudanças. Ele apenas aspira a estender suas ideias, não aprofundar o império de Deus. Os próprios homens da reforma não tinham intenção de aperfeiçoar a doutrina cristã. E disse Goethe: aquele que destrói a ilusão em si mesmo e nos outros é logo castigado pela natureza, aquele tirano implacável. A ilusão da humanidade será destruída. Deve ser e será uma tarefa dolorosa e lamentável, algo com pressão brutal da mão de quem arranca o adormecido de seus encantadores sonhos e o leva de volta aos tormentos da realidade. Mas o mundo deve seguir em frente. A humanidade não pode atingir seu objetivo sonhando. É somente através de lutas, esforços e dor que alcançará a libertação. O maior progresso que o mundo pode alcançar é dar todas suas forças à consciência pessimista da humanidade. O progresso consiste nisso,
E somente nisso que o dever de trabalhar o máximo possível pelo progresso do mundo é um postulado prático. O inconsciente, para um propósito prático, provoca nos homens a atos que eles normalmente não teriam tido coragem de realizar se eles tivessem desvendados os verdadeiros desígnios do inconsciente. Um ser é tanto mais feliz quanto mais obtuso é o sistema nervoso, porque o prazer é menos dominante do que a dor e a ilusão não é mais completa. A vontade satisfeita será sempre a vontade vazia, com o infinito finito, pois vis a vis, isto na relação do ato com o poder. O princípio colocado fora do pensamento consciente é para mim pensamento inconsciente. Este é um objeto inacessível ao alcance da consciência, porque a consciência não pode pensar de maneira inconsciente. Por mais infeliz que um homem seja, enquanto uma centelha de energia e vida arder nele, ele se apega à esperança de um futuro melhor. Se a esperança abandonasse o mundo, o desespero seria o estado habitual das almas. Você sabe muito sobre Deus? Explorou as profundezas de Deus por milênios e olhou em seu coração para que você possa dizer com o próprio Deus: faz a causa de Deus aos que somos chamados a servir? Max Stirner, 1845. O humor alegre da juventude sempre será privilégio apenas uma fração da vida humana, enquanto a outra parte será devorada pelo humor triste da idade. Tudo que é antigo retorna. Segundo isto, o amor deve ser o que há de bom no homem, a sua divindade, aquilo que o honra, a sua verdadeira humanidade. Para ser mais preciso, o amor é o que é humano, e o que é desumano é o egoísta sem amor. O princípio da moralidade não apenas acompanha a piedade, mas se mantém sobre seus próprios pés. Eu vivo, mas a lei vive em mim. Portanto, cheguei ao ponto de ser apenas um vaso de glória da lei. Porque essa moralidade aperfeiçoada na humanidade chegou a um acordo com a religião da qual historicamente surgiu. Nada a impede de se tornar uma religião por conta própria. Moralidade e piedade são agora tão sinônimos quanto o início do cristianismo, e apenas porque o ser mais elevado se tornou diferente. Uma caminhada santa não é mais chamada santa, mas humana. Se a moralidade triunfou, uma mudança completa de mestres ocorreu. Esse livro de Stirner também o traduzia, um livro de 1845. O tema é O Único e Sua Propriedade. São paixões mesquinhas que, ao contrário, os humanos não deveriam se deixar escravizar. Imagine um cientista moderno que, em uma viagem aérea empreendida por amor à ciência, encontraria além das nuvens um castelo de fadas, habitado pelo espírito do ar. Ele não poderia deixar de ficar profundamente surpreso, até perder o fôlego pelo simples fato da existência de tal castelo, e se esqueceria de se interessar pelos detalhes do seu layout interior. Assim, um homem, enquanto o problema de ser como tal surgir antes de sua consciência, dificilmente será capaz de sentir um espanto filosófico com os detalhes da organização do mundo. A mente humana é, sem dúvida, muito grosseira e muito baixa para não se acostumar rapidamente com o maior dos mistérios que o rodeiam, para não se contentar em colocar exatamente o problema sem procurar resolvê-lo. Os patriotas caem em uma batalha sangrenta, ou em uma batalha contra a fome e a necessidade. O que as pessoas perguntam sobre isso? O povo se torna um povo florescente, como o esterco de seus cadáveres. Os indivíduos morreram pela grande causa do povo, e o povo envia algumas palavras de agradecimento após eles. Tenha benefício disso.